Ver Mais já de volta e agora é a vez do mais do que famoso quadro Saúde da Mulher aqui com o Dr. Belarmino José da Silva. E hoje, gente, nós vamos falar sobre sintomas que interferem na vida pessoal, afetiva, familiar, profissional e ainda social de muitas mulheres a cada mês. E a atenção pré-menstrual. Doutor, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso Ver Mais a cada 15 dias. Todo mundo espera, né? O quadro Saúde da Mulher. Obrigado, Suzana. Obrigado e parabéns. Obrigada. Né? Não só pelo aniversário, mas pelo conjunto da obra. Seja profissional, enquanto pessoa, enquanto membro de uma equipe. E, em particular, eu gostaria de deixar registrado aqui o parabéns pela matéria do dia 8 de março, de segunda-feira, e que foi sensacional. A RIC e a equipe do Ver Mais, na pessoa da produtora, nossa queridíssima Roberta Koch, e você, mais com o apoio do jornalismo, da Angélica, que eu vi que estava dando apoio. A Rúbia Guedes. A Rúbia Guedes, né? E mostrando a região que mulheres não há... o que vale é a competência. Então, o que vocês mostraram ali foi muito bacana e com certeza todos que viram, como eu, gostaram muito. Que bom, doutor. O único adendo que eu faria é que talvez você tivesse que conversar com aquela moça da autoescola, que a hora que você deu uma saidinha ali, a primeira não foi muito bem. Ai, não! Doutor, isso não era para falar. O pessoal de casa acho que não percebeu isso. É que assim, né, na matéria que eu fiz, na reportagem que eu fiz, eu comecei dirigindo um carro. E falei justamente que, mulher no volante, esse negócio de perigo constante não tem nada a ver, mulher não é barbeira nada. Só que daí, a minha marcha estava engatada na ré. Deu pra ver. Aí eu saí e fui pra trás. Doutor, isso é só um detalhe, ninguém em casa percebeu isso, Não perdeu doutor? o brilho, ficou muito mais interessante, Suzana. Você tem certeza. Tá bom, só um pequeno detalhe. Vamos lá, vamos ao nosso tema, vamos mudar rapidinho. Só um beijo rapidinho pra Mariane também, a sua secretária, que é uma Obrigado, querida. em nome dela. A gente vai levar pelo doutor Belarmino um pedacinho de bolo, tá, Mariane? Um beijo, obrigado pelo carinho também. Vamos lá, tensão pré-menstrual. O que é, doutor, esse mal que atinge tantas mulheres? Suzana, a tensão pré-menstrual é até denominada, muitas vezes, de síndrome pré-menstrual. O que significa isso? Algo que altera a mulher no seu eixo, ou seja, ela pode ter uma alteração não só física quanto psíquica, passando a ter transtornos que ela própria se desconhece naquele período. Ela não reconhece as atitudes que ela faz. Como, por exemplo, a irritabilidade, oscilação de humor, ela começa a ter sintomas pré-depressivos, ela pode ter sintomas físicos como cólica, mastalgia, retenção, cefaleia, enxaquecas, ou seja, uma perda da qualidade de vida num período de 7 a 10 dias. Sempre 7 a 10 dias antes da menstruação. Antes da menstruação, porque inchaço, dor de cabeça, enxaqueca, dor mamária, a mulher vai poder ter durante todo o ciclo. Agora, quando especificamente ocorre só nesse período, é sinônimo de ser uma tensão pré-menstrual. Então, isso ajuda no diagnóstico. Tem estatística para a gente falar quantas mulheres são acometidas por esse mal, doutor? 40% das mulheres, ou seja, em cada 10 mulheres, 4, tá certo, 4 têm a TPM. Que sofrem com a TPM. Deflagradas. Eu até acho que essa estatística é um pouquinho maior, sabia? Eu acho que deve ter um pouquinho mais. Porque, Suzana, oscila. Tem mulheres que têm a TPM, ela não é constante. Então, a frequência dela... Não necessariamente, só para cortando rapidinho, mas só para falar, não necessariamente a mulher que tem a TPM uma vez vai ter sempre para o resto da vida. Não, pode ser que não. Ela é oscilatória. Tem meses que ela vai ser de fraca a baixa intensidade, em outros meses de intensidade maior, e haverão meses que a mulher não terá essas cólicas. A TPM em si, entre elas as cólicas. Pois é, as cólicas são os sintomas mais comuns, mais frequentes da TPM, doutor. Perfeito. As cólicas, nesse caso, eu fui um pouco infeliz na colocação, elas ocorrem, mas elas têm que ocorrer no conjunto da oscilação do humor, da irritabilidade, da melancolia, quase que uma bipolaridade. A mulher vai do riso ao choro em segundos. Ela está super bem, daqui a pouco, qualquer coisa a fragiliza. Então, isso aí... Fica muito sensível, né? Porque somente cólica uterina, a gente tem que pensar em outra patologia de outro programa que a gente já debateu aqui, que é a endometriose. É verdade. A cólica isolada é endometriose. Agora, cólica de 7 a 10 dias antes da menstruação,
desconforto, oscilação de humor, isso caracteriza a TPM. Tá, e tem algum fator, doutor, que agrava a TPM da mulher? Tem fatores, vão do alimentares, ambientais, porque é uma síndrome, na verdade, psiconeuroendócrina. Nossa. Então, a base disso tudo, ela mexe com a parte do humor. Se a mulher estiver em harmonia, Susan, dificilmente ela vai ter uma TPM. Eu estava lhe colocando há pouco sobre isso. Estudos mostram, por exemplo, que mulheres asiáticas, pelo fato lidarem mais com espiritualismo, estarem mais em harmonia com o seu interior, menos estresse, é muito baixo na Ásia a frequência de TPM ou tensão pré-menstrual, devido à alimentação, à meditação, ou seja, a base de tudo a TPM é a harmonia que a mulher se encontra ou não. Se ela estiver preocupada com alguma coisa do tipo com um filho, com um parente, tudo aquilo, ou no trabalho, entre amigos, tudo aquilo vai exacerbar os sintomas da TPM. Tá, eu ia perguntar agora justamente sobre as causas. O estresse é uma delas. O estresse é uma delas. As causas, elas se dividem em duas, são físicas e emocionais. As causas principais é um desequilíbrio de enzimas, que eu acho que a gente até pode dar os nomes aqui, né? Sim. Que é a adrenalina, que ocorre em um momento muito significativo, desses 7 a 10 dias antes da menstruação, que faz com que a mulher fique mais nervosa. A prostaglandina, que é uma enzima da dor. Elas diminuem. Elas baixam, essas duas baixam. E tem a do prazer que se eleva, que é a serotonina e a endorfina. Se eleva? Se elevam quando tratadas. Nesse caso, essas enzimas todas baixam. A serotonina também baixa. Baixa. Por isso que as mulheres querem comer tanto chocolate. Querem comer chocolate. Porque o chocolate tem a ver com a serotonina, exatamente. Né? E a atividade física libera a endorfina, liberando a endorfina, ela supre essa TPM. Olha só, que legal, que importante. Aí eu falei ali, no início aqui do programa, sobre o fato de andar descalça, se agrava, de repente, as cólicas, tal? Agrava, Susan. Agrava porque há um choque térmico e o organismo é um todo. Então, a partir do momento que coloca-se a planta do pé sobre uma superfície gelada ou quente e, na sequência, se faz o oposto, do quente para o frio o quente, está estimulando terminações nervosas que vão se comunicar com o restante de todo o organismo. Ou seja, o sistema neurológico, ele não é isolado. E acentuam as cólicas. Então tem a ver. Tem a ver, inclusive, com a presença de infecções urinárias, que a gente pode debater num outro programa. Sim. Aumenta a frequência de cistites e problemas urinários, tá? Doutor, por que tanta mulher sofre de enxaqueca nessa época, nesse período? Qual a relação? Uma boa pergunta. É porque, como há uma retenção de líquido nesses 7 a 10 dias antes da menstruação, o corpo todo, onde a mulher retém líquido, geralmente ele consegue se expandir. Por exemplo, a mama, ela ganha volume. O quadril, a região do abdômen também distende mais, porque o útero aumenta de volume. Por isso que pesa mais também. Pesa mais, de 1 quilo a 1,5 quilo. Algumas mulheres chegam até 2 quilos de retenção hídrica. Só que quando chega no crânio, pelo fato dele ser massa óssea, o crânio não distende. O cérebro não tem como se expandir. Então, ali dentro nós temos a hipófise, que é a glândula que regula essas enzimas, e ela fica inchada também, ela também retém líquido. E daí começa ela não tem para onde se expandir, então ela começa a latejar. Então, não só dor de cabeça, como pode se caracterizar uma enxaqueca, que é da fotofobia. A mulher, se vê muita claridade, ela não consegue, ela não se sente bem, ela pode ter uma irritabilidade muito acentuada, porque o crânio dela está literalmente sob pressão. Tenho certeza que muitas mulheres estão se identificando massivamente com isso que a gente está falando. Doutor, os meninos aqui no intervalo, os nossos cinegrafistas, Caiaque e Macaquinho, perguntaram por que a mulher tem tanta dor de cabeça. A gente já respondeu, né? Isso não, a pergunta foi outra. Tá bom, isso é só um detalhe, né? Nós podemos dividir a pergunta. Por que a mulher fica tão indisponível e perde a libido? Tá bom, ótimo. Né? Ela perde a libido porque com dor, com um inchaço, com o mal-estar,
é difícil ter prazer, Suzana. Então, por isso a razão da mulher procurar um bom profissional, da sua confiança, para poder reverter a situação. É normal isso acontecer? É normal, é normal. Agora, que vai prejudicar o relacionamento, vai, porque a mulher ficaria interditada, digamos assim, naqueles períodos, ou o relacionamento fica precário, porque é difícil você conversar, ou dialogar, ou tentar interagir com alguém que é totalmente refratária nesse período. Né? Então, a então, gente fica muito estressada. A libido cai e tal, mas tendo como tratar, o ideal é tratar. Eu já vou chegar nos tratamentos antes do diagnóstico. A mulher para saber, eu realmente tenho TPM ou é simplesmente uma alteração que está me dando hoje? Como saber se ela realmente tem, né, o diagnóstico? Né, Suzana, um capricho dela. Pode, às vezes pode se utilizar de outros artifícios. Um profissional vai por exclusão, questionando, vendo o período em que ocorre, se ela tem alguma patologia, porque às vezes pode haver associação de uma patologia psíquica ou psiquiátrica mesmo, associada a TPM. Não é porque a pessoa está depressiva ou é bipolar ou tem alguma alteração de conduta que ela não possa ter TPM. Ela pode ser bipolar e também ter a TPM. TPM, com certeza. Mas, eventualmente, até na passagem da pauta anteriormente, estava comentando o seguinte com a Roberta, a produtora. Mulheres que têm muita TPM, não está? Está indicado o tratamento porque a reincidência sucessiva leva a mulher a um quadro depressivo, porque ela passa mais tempo liberando as enzimas da depressão do que da alegria. Nossa. Então, por isso que em alguns casos... Pode levar a depressão. Pode levar a depressão crônica, Suzana. Caramba. Não só depressão, como quadros de desapego, inquietação, ansiedade, porque a mulher só registra aquele período, ela já sofre por antecipação. Quando ela sabe que vai começar aqueles dias, chegar, né? ela já começa a ficar antiprodutiva. É verdade. Doutora, a gente já tem ligação. Alô, quem fala? É Indianara. Quem? Indianara. Indianara, seja bem-vinda. Você fala de onde, Indianara? Obrigada, de Blumenau. Blumenau, perfeito. Qual a sua dúvida? A minha dúvida é a seguinte, é que quando eu tô para ficar menstruada, a sensação que eu tenho é que eu nunca mais vou ser feliz, tá? Eu gostaria de saber se isso é disfunção hormonal e se tem tratamento e se é TPM. Isso acontece, Indianara, periodicamente com você? Só quando eu vou ficar menstruada. Mas toda vez que você vai ficar menstruada acontece isso? Toda vez que eu vou ficar menstruada acontece isso. E aí, doutor? Eu não entendi bem a colocação. Se tem tratamento, né, Indianara? Oi? Se tem eu gostaria de saber se isso é alguma disfunção hormonal, se é TPM e se tem tratamento. Tá. A TPM, provavelmente, talvez a Indianara não viu o comecinho do programa onde a gente expôs que é uma alteração enzimática, né? Que acomete as mulheres e que dão todos esses sintomas. Então, realmente e tem tratamento. E o dela, como ela falou que é periódico, ou seja, acontece toda vez que ela vai menstruar, tá ali, né? Se caracteriza como TPM, viu, Suzana? É isso que a gente estava tentando colocar antes. É algo cíclico, existe um período bem definido, de 7 a 10 dias do período pré-menstrual. Então, realmente é uma TPM, segundo e aí ela chegou no ponto do tratamento. E aí, quais são os tratamentos da TPM? Não só nesse caso, mas como todos os outros fatores que acabam acometendo as mulheres. O tratamento ele deve ser focado na causa que gerou o sintoma. Então, se for a enxaqueca, a gente vai tentar fazer algo que tem um pouco de diurético, como eu coloquei anteriormente, que há uma retenção hídrica muito grande. Se a dor for mamária ou inchaço abdominal, faz um produto químico que tem um pouco de diurético, ela vai perder um pouco daquele líquido. Pode ser, por exemplo, um chá verde da vida? Melhor ainda. Pode? Tudo pela linha do fitoterápico sempre. Depois, não sendo possível, a gente parte para a alopatia. Entendi. Os chás são hiperfuncionais, Suzana. Obrigado até pela pergunta, porque vem a calhar, a gente partir para outros métodos aí. Sim. Mas a fitoterapia, a ingestão de chás é muito bem-vinda e o chá verde é mundialmente conhecido com vários princípios importantes. Sim. E dando sequência, então, vai ser o sintoma. Se for a cefaleia, a gente pode entrar com um diurético, no caso. Se ela tiver uma alteração de humor muito grande, muitas vezes tem que se lançar mão de produtos ansiolíticos, como aqui na região o pessoal comenta muito, da fluoxetina, a paroxetina. Então, são a sertralina que vão ajudar a mulher a manter o humor dela de uma maneira química mais estável. Isso auxilia muito. Mesmo ela estando na TPM, ela não vai sentir os sintomas? Ela não vai sentir os sintomas, ela vai ter eles amenizados ao máximo. Isso é muito individual, mas a princípio vai amenizar bastante. Certo. Uma outra situação que a gente pode optar também é pelo uso do anticoncepcional contínuo quando a mulher já o faz e tem indicação para fazer. Ao invés de fazê-lo
a cada 21 dias, a gente faz contínuo. Indica para que ela tome periodicamente, diariamente, aí ela não vai ter essa oscilação hormonal. E a gente tem até, parece que a dúvida é sobre isso, a Beta está me passando aqui no ponto, que tem uma ligação. Alô, quem fala? A Deise. Alô? Alô, quem fala? A Deise. Deise, baixa um pouquinho a sua televisão, que tá o retorno muito alto aqui pra gente, pode ser? Tá. Baixou? É assim, ó, eu também sofria bastante com TPM, né? Ficava menstruada até 2 semanas por mês. E depois que eu fui no meu ginecologista, ele mandou eu tomar o meu anticoncepcional contínuo. E daí agora eu me sinto super bem. Daí eu gostaria de saber com o doutor se isso faz mal. Foi o que nós acabamos de conversar, né? É por isso que eu falei, é justamente sobre isso que a gente estava falando. Parabéns ao meu colega. O tratamento é esse mesmo. Então a Deise está fazendo uso contínuo para evitar que haja uma oscilação. Ela mantendo estável, ela não vai ter esse tipo de problema. Então a Deise já confirmou que realmente funciona esse tipo de terapia. Continuando, o uso do anticoncepcional é perfeito. É perfeito. O maior medo, Suzana, que a gente tem que ter nesse caso é para quem estiver em casa e pensa assim, então vou emendar minha cartela de anticoncepcional deliberadamente sozinha. Não faça isso, porque dependendo da composição, ele pode levar a uma atrofia do útero. O útero vai ficar tão inativado que pode gerar mais tarde uma dificuldade da fertilização. Isso é uma minoria de anticoncepcionais que ainda estão no mercado. Eu quero deixar bem claro para quem estiver nos vendo, não fazer o uso contínuo do seu anticoncepcional sem antes conversar com o seu médico. Porque, sendo um bom anticoncepcional, não tem problema nenhum. Mas não é deliberado. Ela não pode chegar, ela tem que ver se o dela está programado e se pode ser tomado Mas pelo jeito a Deise ali, ela o da Deise é correto, ela passou. Eu só estou deixando isso porque o pessoal está ouvindo em casa e que pode tomar contínuo. E ele é cíclico, é para tomar 21, aguardar 7 dias e tomar depois. Se bem que alguns de 21 podem ser tomados contínuos, mas é melhor checar com um profissional antes. Sempre fazer a consulta primeiro para saber, né? Com certeza. Doutor, só um outro fator rapidinho, o fato de fazer atividade física também melhora, né? Excelente, porque libera as endorfinas e a serotonina. Estava quando passando a pauta, conversando com o Emerson Luiz, nosso comentarista aqui do esporte. Aí ele estava confirmou realmente, o esporte ele faz isso, ele aumenta a libido, a disposição libera endorfinas, onde que desportistas, dificilmente sejam homens ou mulheres, vão ter alguma alteração de libido. A libido sempre está um pouco mais aguçada para quem faz esporte. Tipo, praticando 3 vezes por semana, tá bom? 50 minutos 3 vezes por semana é uma dose, é uma quantidade, uma mensuração ideal de qualquer esporte. Não adianta fazer esporadicamente ou ser atleta de final de semana, porque não vai fazer efeito. Mas melhora, né? Quem fizer melhora muito. 3 vezes a atividade por semana, física, uma caminhada já, né? Suzana, uma atividade física bem condicionada, bem regrada, ela faz com que a mulher tenha uma qualidade de vida e o homem também excepcional. Com certeza. Eu queria colocar só 2 vitaminas que são importantes na ingestão. É a vitamina E, que geralmente tem amendoins, a dieta do Mediterrâneo, que a gente chama. Os grãos, de maneira geral, eles contêm substância chamada vitamina E. Então, muitas mulheres têm uma mastalgia, que é a dor mamária, muito intensa nesse período. A mama fica muito sensível. Aí, nesse caso, está indicado a ingestão da vitamina E. E como há uma retenção do líquido maior, a mulher pode ter uma incidência de acne maior também. Aí, o anti-acne seria a vitamina B6. Vitamina B6 e vitamina E. Legal. Para a mastalgia, dor mamária. E a gente já tem mais uma ligação. Alô, quem fala? Sueli. Sueli? Primeiramente, né? Obrigada, Sueli, obrigada. Imagina. E assim, ó, eu fiz uma cirurgia de retirada de trompa e ovário direito, há 4 meses aproximadamente atrás. E desde então, né, eu tenho crises terríveis de TPM, a ponto assim de meu filho de 11 anos, ele disse, vamos sair de perto porque ela está de TPM. Então, crises terríveis assim, que está incomodando a família toda, né? Então, eu queria saber se isso tem a ver com essa retirada ou só pelo momento de estresse que eu estou passando familiar. Seria essa a minha dúvida, no caso. Ô, Sueli, você só sentiu isso depois que você fez a cirurgia? Só. Antes eu até tinha cólica um pouquinho, se eu não fazia caminhadas, né, ficar 1 semana, 2 sem fazer caminhada, que eu sempre fui adepta e tal, eu sentia pouca cólica e tal. Mas agora eu tenho crises assim terríveis. Tem vezes que eu fui há uns anos atrás de tratamento com
calmante natural, tem vezes que eu sou obrigada a tomar. Isso porque eu não me suporto, assim, crise de choro, raiva. Eu acho que eu posso explicar. Sueli, com licença. É o seguinte, Suzana, o que a Sueli relata, na verdade, não tem correlação com a cirurgia. A cirurgia... Não tem? Não, ela retirou um ovário e uma trompa. Então, só para deixar bem claro, foi o que a gente tentou falar anteriormente. Sempre tem que fazer um diagnóstico diferencial para não haver confusão. Então, como ela foi submetida a uma cirurgia 4 meses atrás, provavelmente ela se programou para isso, ela procurou um profissional, foi tudo bem, tanto é que ela está com os filhos, está cuidando. Mas não porque ela tem a trompa e o ovário esquerdo e tem o útero e todo o sistema endócrino, até prova o contrário, toda mulher que tiver uma retirada de trompa e ovário não vai aumentar a quantidade de a TPM, ou a incidência, a frequência ou a intensidade. Mas então dela foi uma coincidência? É o período. Ela está recém-operada e está em casa. Ela mesma colocou isso como uma possibilidade, né? E fecha, porque não tem no mecanismo. Aí até vou aproveitar aqui, talvez aqui com o Caio, talvez. Vamos ver se Caio dá para mostrar. Porque o que ocorre, Sueli, é aqui, ó. A alteração não é na parte aqui da trompa e do ovário somente, tá? Ela ocorre aqui em cima, ó. A liberação daquelas endorfinas que a gente falou anteriormente ocorre na região cerebral. Então, libera as enzimas e funciona aqui embaixo. Você retirou um lado somente, o outro lado está intacto. Então... A tendência é melhorar. A Susan, esse canal aqui, ó, ele permanece igualzinho, não mudou nada. Onde é gerado a TPM, no caso, tá? Então, a situação da Sueli é atípica e talvez ela esteja sentindo mais agora, mas ela já tinha anteriormente. Mas, quer dizer, agora a retirada de uma trompa e de um ovário não justifica a TPM. Tá. Não, bacana a gente falar isso também. É um conjunto de fatores. Pós-operatório, filhos para criar, vida para tocar. Então, Sueli, obrigado pela pergunta, mas realmente não é decorrente da sua cirurgia não, viu? Com certeza, esclareceu aí a dúvida. Obrigada aí também pela participação, Sueli. Doutor, tempinho curto para variar, né? Na verdade, não é o tempinho curto, a gente tem muito assunto para falar, né, doutor? É verdade. Coisa boa, né? Mas por isso que tem um quadro a cada 15 dias. Eu fico honrado de estar aqui pelo fato de saber que depois disso você sai de férias, vamos estar aí com a Roberta apresentando Ver Mais. A Betinha vai estar aqui no meu lugar. Vai dar prosseguimento e você com certeza retorna e a equipe toda aqui, a família Reiki, continua mais firme e forte do que nunca. É isso aí. E bem no dia do seu aniversário, um privilégio, né? Ah, que bom. Obrigada, doutor. Gostei do presente, né? Tá? Obrigada mesmo. Passando os contatos, gente, do doutor Belarmino José da Silva. É o 3326-0102. 3326-0102. Mais uma vez, muito obrigada pela participação, doutor. Agradeço. Obrigada.